Então estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do trono saiu uma voz que dizia: cantai ao nosso Deus, vós todos, seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Nisso ouvi como que um imenso coro, sonoro como o ruído de grandes águas e como ribombar de possantes trovões, que cantava: Aleluia! Eis que reina o Senhor, nosso Deus, o dominador. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia. Fecha um pouco seus olhos. Pode fechar a Bíblia. Vamos mantendo esse clima de oração. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer porque estamos aqui reunidos em seu nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada jovem, cada menina, cada menino que está aqui, a vida da família deles. Te agradeço, Senhor, por tudo de bom que eles têm e também pelas dificuldades. Não é fácil ser jovem, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor também já foi um adolescente. O Senhor sabe, o Senhor já viveu tudo aqui que nós estamos vivendo, que eles estão vivendo, Senhor. Mas nós já te agradecemos, te louvamos, porque eles estão aqui. O Senhor conhece o coração de cada um. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque nessa passagem que nós lemos, temos uma promessa sua. Nós temos, Senhor, aquilo que o Senhor já está aqui no Apocalipse, cumprindo essa promessa dessas núpcias, ou seja, do casamento da humanidade contigo, Senhor, do casamento da nossa alma com Jesus na eternidade. O livro do Apocalipse nos traz isso, né? Nos traz a concretização dessa promessa da vida eterna, das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro, que é Jesus, com a nossa alma. E para isso, Senhor, nós queremos preparar o nosso coração. Pedimos: vem Espírito Santo. Repete comigo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Fala ao meu coração nessa noite. Fala ao meu coração nessa noite. Para que eu possa entender. Com os olhos da minha fé. Com os olhos da minha fé. Tudo sobre a Santa Missa. Tudo sobre a Santa Missa. Eu quero, Senhor Jesus, entregar a cada jovem que está aqui, entregar a Ana Luísa, que preparou essa aula com muito amor, com muito carinho. E quero pedir que seja o próprio Espírito Santo que fale na boca dela, e o próprio Espírito Santo que esteja em nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos e acolhermos no nosso coração a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, pode vir. Então, vamos todo mundo assim estender as mãos sobre a Ana, pedindo para que Deus possa inspirá-la nessa noite, que ela possa dar essa aula com todo o carinho que ela preparou, que a gente possa sentir esse carinho e acolher também com muito carinho. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Sim. Tá fraco. O microfone tá fraco e vocês também. Estão vivos? Estão felizes? Estão bem? Sim. Então tá bom. Eu sou a Ana Luísa, como a Débora disse, e hoje eu vou falar para vocês sobre a Santa Missa.
Eu já vou perguntar aqui logo de início, que vocês conhecem alguns rostinhos aqui. Quem é que serve o altar? Levanta a mão. Então eu vou fazer algumas perguntas durante a aula e acho que vocês vão saber responder. Então respondam se vocês souberem, tá? Bom, silêncio aí, galera, tá? Por favor. A Santa Missa, ela é o ápice da nossa fé. Ela é o ponto mais alto da nossa fé, tá bom? Então é uma responsabilidade para mim nessa aula. Mas como eu falei no domingo, eu também me sinto muito tranquila, porque semana passada vocês tiveram uma aula que preparou muito bem o coração e a alma de vocês para entender o que eu vou falar aqui hoje. Que aula vocês tiveram semana passada? Isso, sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Então o André contou para vocês, numa aula que é muito emocionante, inclusive, tudo que Jesus passou na Semana Santa, tudo que Jesus passou na sua Páscoa. Então agora vocês sabem o tanto que ele sofreu, como ele sofreu, o que ele sofreu e por que ele sofreu, porque ele não passou por tudo isso em vão, ele passou pela cruz para te salvar, certo? Então vocês sabem o tanto que ele sofreu e que ele sofreu por vocês. Então vocês sabem agora a importância e o quão marcante, o quão forte é a Páscoa do Senhor, certo? Vamos lá. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi de colegas, de gente próxima, dizendo assim que minha mãe quer que eu vá domingo lá na missa. Aí fica lá aquele negócio. Aí senta, levanta, aí o padre fala alguma coisa, aí a gente senta e levanta, como se a gente estivesse brincando de morto-vivo. Vocês acham que a missa é só isso? Que é só um conjunto de rituais, assim, de gestos que a gente faz? A missa está muito longe de ser só isso. Vocês têm alguma ideia, alguém consegue definir, assim, como vocês chamariam, assim, o que é a Santa Missa? Como vocês responderiam? Adoração ao Senhor. O que mais? Alguém falou sacrifício aí. Quem falou sacrifício? Quem mais? Mais alguma ideia, mais alguma frase, alguma palavra? O que é a Santa Missa? Quando vocês vêm aqui de domingo, vocês pensam, tô indo pra Santa Missa, tô indo ver a celebração de quê? Tô indo ver o quê lá? Honrar Jesus. Honrar Jesus. Tá tudo isso certo, mas principalmente o que o Pedro falou, sacrifício. Então vou colocar uma definição aqui e vou explicar direitinho para vocês. A Santa Missa é o ato litúrgico no qual se atualiza o santo sacrifício. E a gente vai pensar nessa frase, a gente vai pensar no que é a Santa Missa sob duas perspectivas diferentes, tá? Primeiro a parte prática, que vai ser o quê? Os gestos que o padre fala, as coisas que ele faz, os gestos que a gente faz em resposta, tá bom? Então a parte prática, o que a gente vê aqui acontecendo. E a dimensão espiritual, que é o que a gente não vê 100%, o que a nossa alma é quem vai vivenciar, certo? Então aqui nessa frase, a parte prática tá ali, o ato litúrgico. O que é o ato litúrgico? O que é a liturgia? É como se fosse a receitinha que a gente vai seguir para que a missa seja a missa, certo? Para que a missa não seja uma outra oração qualquer. Então, aquela fórmula que o padre vai falar no início, no meio, no fim, a ordem que as coisas vão seguir, é a liturgia que vai tornar a missa a missa. Então, é aquela parte dos gestos, das falas, das respostas, tanto do padre quanto nossa, tá bom? Então, essa é a parte prática da Santa Missa. E a parte que é realmente a parte mais importante é o no qual se atualiza o santo sacrifício, que é a dimensão espiritual da Santa Missa. Como está ali, atualiza o santo sacrifício. Vocês lembram na aula de Antigo Testamento que quando Moisés recebia as tábuas da lei, ou quando algum profeta ia falar com Deus, ele subia o monte, subia a montanha, ele subia para estar ali à parte, no seu momento privado com Deus. Aqui na Santa Missa a gente também vai subir uma montanha, a gente também vai ir para o nosso momento com Deus. Mas se a Santa Missa é a atualização do santo sacrifício, qual montanha será que a gente vai subir? Qual montanha Jesus subiu com a cruz? Alguém? Não? A gente vai subir o Calvário com Jesus, certo? Espiritualmente, a dimensão espiritual da missa é a gente subir o Calvário com Jesus, tá bom? E não é que a Santa Missa representa essa subida ao Calvário, não é como se fosse a gente estar subindo ao Calvário com Jesus. A gente verdadeiramente está subindo o Calvário com Jesus na Santa Missa, porque o santo sacrifício é atualizado. E é meio difícil entender isso com a nossa cabeça, porque Jesus subiu o Calvário há 2000 anos atrás, né? Como assim a gente está sendo transportado tanto no lugar, tanto em espaço, tanto em tempo, para uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, e isso não é só figurativo, é real. Então, para ajudar um pouquinho a entender essa parte, vamos focar nessa palavrinha aqui, nesse atualiza o santo sacrifício. A gente vai ouvir
que na Santa Missa é renovado ou se refaz o sacrifício de Cristo, mas a palavra que mais se encaixa, que mais abarca o significado real da Santa Missa é atualiza. Por quê? Lá atrás, vamos pensar antes de Jesus, cada vez que alguém cometia um pecado, a expiação desse pecado era feita como? Se sacrificava um cordeiro. Então pensa que antes de Jesus, cada lei, cada pessoa, cada pecado que cada pessoa cometia era um cordeiro. Aí Jesus veio, e Jesus é o cordeiro de Deus. O Padre fala nisso, né? Eis o cordeiro de Deus, perfeito, puro, sem mancha. Jesus é o cordeiro de Deus. Depois de Jesus, é feito mais algum sacrifício? Ainda se sacrifica cordeiro? Não. Porque o sacrifício de Jesus, como Cordeiro de Deus, foi a nova e eterna aliança. Algo que é eterno dura para sempre, certo? E Jesus, vocês também já ouviram que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Se ele é 100% Deus, Deus é qual? Deus é o quê? Deus é finito, que nem a gente? Não, Deus é eterno. Então, ele é Deus, ele é eterno. O sacrifício dele é eterno, que redimiu tanto os nossos pecados, tanto os pecados de quem já tinha passado pela terra. E a aliança também é eterna. Então, olha quantas vezes a gente fala o eterno aí, né? O sacrifício que Jesus fez uma vez, naquele dia, quando ele subiu o Calvário, ele dura para sempre, certo? Porque Deus não é limitado por tempo e espaço que nem a gente. Então, o sacrifício que ele fez uma vez, ele é atualizado, certo? A gente prolonga esse sacrifício. Por isso que quando a gente vem à Santa Missa, a gente está sendo levado ao Calvário, certo? Deu para entender? Querem que fale de novo alguma parte? Então, a gente na Santa Missa, espiritualmente, é levado ao Calvário para subir o Calvário com Jesus, porque ele vai fazer o seu santo sacrifício. E o santo sacrifício de Jesus, gente, é ele morrer na cruz por nós, certo? Essa parte, acho que vocês entendem aí sem muito mistério. Então, vou falar a frase de novo. Agora vocês tentem pensar nessas duas partes, tanto a prática quanto a espiritual. A Santa Missa é o ato litúrgico no qual se atualiza o santo sacrifício, certo? Então, só com essa frase e essa explicação, a gente já desbanca, já fala não para essas pessoas que pensam na missa, infelizmente pensam na missa só como um centro levanta, né? Porque infelizmente essas pessoas não se colocaram, não se dispuseram a ver o que realmente é, né? Mas agora vocês sabem, vocês entenderam, certo? Posso confirmar que vocês entenderam? Amém? Amém, amém? Então tá bom. Então vamos passar para esses 4 pontinhos. Primeiro, a missa é um mistério de fé. Eu estava falando que a gente é transportado para o Calvário e que isso é difícil da gente entender, porque a nossa mente não consegue conceber um conceito de infinito, certo? Porque a gente, nosso corpo aqui é finito, né? Nosso corpo começa, meio e fim, acaba, não é para sempre o nosso corpo físico, certo? E nem as coisas da nossa vida. Para a gente é difícil entender algo que é eterno. Então, esse ponto já é um mistério da fé. Pelo menos para mim não é tão fácil assim entender que a gente está sendo levado de volta para o Calvário. Poxa, é um mistério da fé, é algo que a gente acredita firmemente por causa da nossa fé e não necessariamente por causa do que a gente vê, tá? E principalmente a missa é um mistério da fé porque qual é o sacramento que a gente celebra na Santa Missa? Vocês lembram quais são os sacramentos? Batismo, a crisma, casamento. Qual é o sacramento que a gente celebra na Santa Missa? É a Eucaristia, muito bem. E a Eucaristia é o quê? É a transformação do pão em corpo de Jesus e do vinho em sangue de Jesus. E essa transformação, ela é velada aos nossos olhos. A gente não enxerga totalmente aquela mudança, ou enxerga? Não enxerga. A hora que o padre levanta o pão, levanta o vinho, a gente continua enxergando nos nossos olhos pão e vinho. Mas pelos olhos da fé, a gente sabe que ali é o corpo e o sangue de Jesus, certo? Então é um mistério da fé porque é algo velado. Tanto que as âmbulas, que são, sabe quando vocês vão comungar, que o ministro está segurando algo que é tipo um cálice, assim, não é bem um cálice, aquilo chama âmbula, que é onde estão as hóstias que já são Jesus, que já estão consagradas. Quando aquela âmbula com Jesus volta para o sacrário, é colocado um pano por cima dela, um véu. Então tudo traz essa simbologia, essa reafirmação de que a missa é um mistério de fé, tá bom? Próximo pontinho, memorial. Pensa aí no seu melhor amigo, aquela pessoa que, quando acontece um negócio muito incrível, você vai contar pra ela, quando você tá muito mal, é ela que você procura. Pensa nessa pessoa. Com certeza você tem alguma foto com ela na sua galeria, ou postada aí nas redes sociais, enfim, não sei. Com certeza você tem alguma coisa pra te lembrar dessa pessoa.
Ou pensa num país, qualquer aí, pensa qualquer país aí que você curta, com certeza a pessoa que foi responsável, sei lá, pela independência daquele país, ou por alguma data importante lá, tem um feriado, uma estátua, um monte de biografia escrita sobre essa pessoa. Isso são memoriais, porque é tanto uma necessidade, tanto algo do comportamento humano, a gente não querer lembrar de quem a gente gosta, de quem foi importante para nós. E se a gente tem esses memoriais para as pessoas daqui, né, para as pessoas do mundo, quanto mais um memorial para o Salvador, para Jesus, certo? Então a Santa Missa é o memorial do santo sacrifício de Jesus. Mas esse é um memorial à altura do Cristo, certo? Então se você pensar ali na foto do seu amigo, ou na estátua, no livro que foi escrito sobre alguém, essas coisas são todas estáticas, é uma foto, né? É um quadro do tempo, é algo parado ali. A Santa Missa é assim parada, estática? Não é. A missa é o memorial do Deus vivo. Jesus vai vir até nós em corpo, sangue, alma e divindade. Então, diferente de um memorial que é só uma foto, que é só um quadro, a missa é um memorial vivo do Deus vivo, tá bom? Então não é um memorial estático. E Jesus vai falar na última ceia, eu vou abrir aqui e vou ler para vocês. Ele fala: durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai isto e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos doravante, não beberei mais deste fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. E aqui eu acabei pegando uma passagem diferente, mas em outros evangelhos vai dizer: fazer isto em memória de mim. Então ele institui a Eucaristia, ele fala: fazer isto em memória de mim. Então a Santa Missa é um memorial para Jesus, tá bom? Mas é um memorial vivo, é um memorial maior do que um memorial que seria para um amigo ou para alguém importante aqui no mundo, tá bom? É um memorial para Deus, certo? A Santa Missa é um banquete. Vocês lembram daquela passagem que fala que o Senhor ia dar uma festa e aí ele pede para o servo convidar os amigos dele? E aí os amigos dão umas desculpas nada a ver. Eu lembro que o Tribo falou aqui na aula dele que falou que o peixe se afogou, não sei o quê. Cada um dá uma desculpa diferente e os amigos dele realmente não vão para o jantar para a ceia que ele preparou. Aí o Senhor fala para o servo: já que meus amigos próximos não vêm, você vai pelas ruas e você chama todo mundo que você encontrar. E aí essas pessoas que são convidadas, que são chamadas, elas vão até o jantar, mas muitas vão de qualquer jeito. Elas não honram o chamado, que aliás nem era um chamado para elas, era um chamado para outras pessoas. Elas tiveram a graça de ser chamadas para estarem ali, e mesmo assim elas vão de qualquer jeito. Tem outras pessoas que, diferente, se revestem com vestes brancas. O que são essas vestes brancas? São as pessoas que prepararam o coração, que viveram o caminho de onde elas estavam, de onde elas foram chamadas, até a hora que elas foram para o banquete. Elas se prepararam, elas colocaram vestes novas. Aí quando o Senhor chega e vê aquelas pessoas que não tinham se preparado e as pessoas que estavam de vestes novas, quem ele deixa entrar no jantar dele, no banquete, na ceia que ele preparou? Ele deixa entrar quem estava de vestes novas, quem estava bem vestido, quem tinha se preparado para estar ali com ele. E a Santa Missa é como eu disse, é um memorial da Santa Ceia, certo? Vocês lembram na aula anterior da Páscoa, morte e ressurreição, que Jesus estava na Santa Ceia com seus discípulos. Qual é a forma mais simples que a gente pode pensar na Santa Ceia? Era um jantar que Jesus estava com as pessoas que ele mais amava, com os amigos dele. E ele chamou aqueles amigos a estarem ali com ele. E na Santa Missa, como o Senhor que faz a ceia na passagem, ele chama a gente a estar aqui com ele. E assim como os convidados da ceia, a gente tem que ser aqueles que se revestiram com vestes novas, que prepararam o coração, que prepararam a alma e a vida para vir para o banquete do Senhor, certo? Então, banquete, porque assim como na Santa Ceia, quando Jesus estava com os discípulos, ele convidou os discípulos a estarem com ele naquela mesa em que o próprio anfitrião era o alimento, como diz uma música da fraternidade. Ele chama agora a gente na Santa Missa a estar com ele nesse banquete, tá bom? A missa é um sacrifício. Isso tá fácil porque está escrito ali, né? Santo sacrifício. Mas aí eu quero trazer algumas coisinhas. Primeiro, eu falei que o sacrifício de Jesus foi feito uma vez, né? Que ele se atualiza, mas que ele foi feito fisicamente, Jesus foi crucificado fisicamente uma vez.
Então, naquela uma vez em que Jesus foi pregado na cruz e que ele derramou o seu sangue, o sacrifício foi cruento. O que significa essa palavra? Cruento. Que houve derramamento de sangue. Então, no dia em que Jesus foi crucificado, aquele foi o sacrifício cruento. Agora, em cada Santa Missa, onde se prolonga o sacrifício dele, esse sacrifício é incruento, porque não há mais derramamento de sangue fisicamente, tá bom? Então tem essa diferença entre sacrifício cruento, que foi o que Jesus realizou na cruz, e incruento, que é quando a gente atualiza o sacrifício dele na Santa Missa. Aí mais uma coisa, eu também já falei que lá no Antigo Testamento, quando alguém cometia um pecado, eles sacrificavam o cordeiro. Para fazer esse sacrifício, precisava, obviamente, do cordeiro, que era a vítima, mas precisava de alguém que realizasse esse sacrifício, certo? Que fosse lá e sacrificasse o cordeiro. Então precisava da vítima e precisava do sacerdote. No sacrifício de Jesus, quem é a vítima? Quem é a vítima? O próprio Jesus. E quem é o sacerdote do sacrifício dele? Algum palpite? Quem é o sacerdote? Quem executa esse sacrifício? Não? Vamos voltar lá para o banquete. Jesus, ele chama os seus discípulos, ele senta à mesa com eles e ele levanta o pão e o vinho e ele fala: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ali ele está preparando o sacrifício. Ele é o sacerdote e a vítima do seu próprio sacrifício. Tá bom? Então ele é tanto sacerdote quanto vítima do próprio sacrifício, certo? Porque lá na Santa Ceia ele iniciou a preparação para o seu sacrifício e logo depois ele foi crucificado como a vítima. E pegando esse mesmo ponto, se ele, ao mesmo tempo, ele ergueu o pão e o vinho como sacerdote, ao mesmo tempo ele era a vítima, ele, ali naquela noite, ele instituiu 2 sacramentos. Um que vocês já falaram, qual é? Que é realizado na Santa Missa, a Eucaristia. E quem que, hoje, né, aqui para nós na missa, quem que celebra a Eucaristia? Quem? Fala alto, galera. O padre. Então, qual outro sacramento Jesus também instituiu nesse dia? Para que houvessem padres, ele instituiu a ordem, certo? Então, na mesma noite, ali na Santa Ceia, com os discípulos, ele instituiu a Eucaristia e a ordem, tá bom? Aí, eu quero voltar aqui, pegar a Santa Ceia de novo, porque às vezes a gente, não sei, né, eu já me perguntei, quando que começaram a celebrar a Santa Missa, né? Quando que alguém, estava lendo lá, viu que Jesus se sacrificou, que era um sacrifício eterno e tal, tudo muito legal, muito bonito. E aí alguém decidiu que, esse negócio é legal, né? Vamos se juntar no domingo? E aí a gente lê umas coisas lá da Bíblia, porque, né, faz bem pra alma e tal, a gente lê lá umas coisas, aí a gente chama um padre pra falar umas coisas pra gente também. Não foi assim que aconteceu. Alguém não simplesmente acordou iluminado e decidiu que a gente ia vir aqui todo domingo pra missa. Não foi alguém que escolheu lá umas passagens aleatórias pra gente ler aqui todo domingo. Quando Jesus, na Santa Ceia, ergueu o pão e o vinho, e ele falou: faça isso em memória de mim, foi para que os discípulos, a partir dali, seguissem o exemplo dele. Então, depois que Jesus morre, algumas semanas depois, os discípulos estão reunidos no cenáculo com Nossa Senhora. O cenáculo é uma sala, tá? E aí eles estavam reunidos lá com Nossa Senhora e o Espírito Santo veio sobre eles no dia que é chamado de Pentecostes. Lembram dessa passagem? Que eles estão reunidos, aí desce sobre eles línguas de fogo, e aí lá fora tem gente de diferentes países, nacionalidades, e eles falam para essas pessoas e todos entendem cada um na sua língua. Lembram dessa passagem de Pentecostes? Então, depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, eles passam, desde lá, há 2000 anos atrás, depois da Santa Ceia, depois de Pentecostes, os discípulos passam a celebrar a Santa Missa em honra e memória de Jesus, já desde lá atualizando o seu santo sacrifício, certo? Então a missa não surgiu do nada. Jesus instituiu a Santa Missa, instituiu a Eucaristia e os discípulos passaram a seguir seu exemplo, certo? Tem um testemunho de um santo que chama São Justino Mártir, da primeira metade do século II. Século II é um bom tempo atrás aí, né, gente? E ele eu não trouxe o texto inteiro, porque é um textinho longo, mas ele descreve como estava sendo a Santa Missa. Ele escreve um testemunho, ele faz um testemunho escrito de como estava sendo essa reunião, essa celebração deles. E a descrição que ele faz é muito semelhante de como a gente tem a missa hoje, até nos detalhes. Ele descreve que em determinado momento a gente fazia um beijo da paz, sabe? Você fala, paz de Cristo, você dá um beijo na pessoa que está do seu lado. Até isso ele descrevia no meio dos rituais
entre a Eucaristia, enfim, ele descrevia exatamente como é hoje os rituais e a sequência da Santa Missa. Então é muito bonito de ver como existe essa unidade da igreja desde que a igreja é igreja, desde que Cristo se sacrificou e começou a se atualizar o seu santo sacrifício. E além dessa unidade ao longo do tempo, né? Hoje, se você for na missa aqui hoje, na missa que está tendo aqui, se você for amanhã numa missa no Japão, cara, a leitura que vai ser lida, as passagens que vão ser lidas vão ser as mesmas. O padre não chega aqui na hora da missa e escolhe a passagem preferida dele do Evangelho e vê o que ele vai ler na hora. Não é assim. Vocês lembram qual é o pilar da igreja? As 3 coisinhas que sustentam a igreja, que tornam a igreja una. O sagrado, eu ouvi um magistério bem devagarinho ali. O que mais? Fala em alto aí, gente, eu não escuto daqui não. Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, quanto um? Sagrada Tradição. Então esses são os 3 pilares desde sempre. Então se esses são os 3 pilares, se existe uma escritura, se existe uma tradição, se existe um magistério, são esses 3 pilares que vão guiar a gente em como vai ser a Santa Missa. Então existe para o mundo todo, no dia de hoje, vai ser lido essa passagem, esse salmo, esse evangelho, essa leitura. Então, Deus, é bonito de ver como Deus ele fala com todos os seus filhos no mundo todo ao mesmo tempo. Ele não deixa ninguém sabendo de mais, ele não deixa ninguém sabendo de menos, ele não favorece um e não o outro. Ele fala a mesma passagem, fala as mesmas palavras para todos nós, no mundo inteiro e ao longo do tempo todo. Então, quando vocês vierem à Santa Missa, também lembrem dessa parte que vocês não estão aqui do nada. Vocês estão aqui fazendo parte de algo que Jesus começou e que o mundo todo faz parte. Todos os fiéis, todos os seus irmãos, todos os filhos de Deus participam dessa mesma celebração. Tá bom? Aí vamos lá. Por que participamos da Santa Missa? Antes de falar exatamente essas 4 coisas, a gente participa ou a gente assiste a missa? A gente participa da missa, muito bem. E tem esses 4 pontos, mas antes desses 4 pontos, queria dizer que a gente vem à Santa Missa e a gente sempre sai mais tranquilo daqui, a gente sempre sai mais leve daqui, sai mais sereno. Falo por mim, pelo menos, que a missa é como um combustível, sabe? Eu venho na missa no domingo, vai chegando quarta, quinta, assim, graças a Deus tem o crisma, né? Mas às vezes chega quarta-feira, eu preciso vir na missa de novo, ou preciso ouvir, todo dia eu escuto a homilia de algum padre, mas a Santa Missa, ela nos enche dessa paz do Senhor. Ela nos prepara para a gente conseguir bem viver a nossa semana. Então a gente vem à Santa Missa também por isso, para a gente conseguir estar com essa paz do Senhor para levar para onde a gente for durante a nossa semana. Ela é um combustível para a nossa alma, tá bom? Para a gente viver bem. Mas vamos a esses 4 pontos. Participamos da Santa Missa para adorar ao Senhor. Então, para adoração, acho que você tinha falado que a gente vem à Santa Missa para honrar o Senhor, para adorar o Senhor. A gente costuma falar quando o Santíssimo está exposto, né? Que a gente estamos em adoração. Mas não é só quando o Santíssimo está exposto que a gente está em adoração. Jesus também está aqui na igreja, no sacrário, ele também está aqui. E na Santa Missa a gente também vem adorar ele em corpo, sangue, alma e divindade. Então, primeiro, para adorar ao Senhor. Segundo, para render graças, que é realmente agradecer. Agradecer pela sua vida, pela sua escola, pelas suas condições. Às vezes, mesmo nos dias difíceis, a gente tem alguma coisa para agradecer. Você está respirando aí, não está? O que garante que você acordar hoje é respirar? Deus literalmente dá o ar para a gente respirar. Você não tem controle sobre o seu pulmão aí. Você não consegue, bate aí, coração. Não tem isso. Deus literalmente dá o ar para a gente respirar. Ele nos acorda todos os dias. Então, pelas mínimas coisas, a gente pode vir e render graças e agradecer a Ele. A gente também participa para pedir ao Senhor. Então, para pedir auxílio nas dificuldades do dia a dia e também para pedir auxílio para a nossa alma. Então, para a gente pedir mais fé, pedir a graça de estar mais perto dele, de ter uma amizade mais íntima, mais próxima com ele e para reparar nossos pecados. E eu falei que durante a Santa Missa, espiritualmente, falando da dimensão espiritual, a gente está subindo o Calvário com Jesus. Se a gente está com ele, a gente vai fazer com ele o que ele estiver fazendo, certo? E no dia do seu santo sacrifício, na hora do seu sacrifício, ele estava fazendo essas 4 coisas.
Ele estava adorando ao Senhor, ele estava obedecendo à vontade do Pai, estava rendendo graças, pedindo ao Senhor e reparando não os pecados dele, mas os nossos. Então a gente faz essas 4 coisas porque Jesus fez essas 4 coisas quando ele se sacrificou por nós. Certo? Amém? Amém. Frutos da Santa Missa. Então o que a gente colhe vindo na Santa Missa, né? De novo, eu já falei, a gente já sai daqui mais sereno, né? Logo de cara, só de pensar aqui, a gente já sai mais tranquilo, já sai com a alma mais em paz. Mas além disso, os frutos da Santa Missa. Primeiro, os gerais. Então, graças para a Assembleia, para a Igreja, para o Papa, para o Clero. Então, quando a gente reza, às vezes o padre fala, rezamos uma Ave Maria pelo Santo Padre Papa. Ou quando a gente coloca em intenção uns aos outros. Então, quando a gente pede essas graças gerais para nós. Frutos especiais, então quando a missa é oferecida a alguém, uma missa de 7º dia, ou quando eles leem as intenções da Santa Missa, se pede por uma família, ou mesmo pela vida de alguém. E aí tem essas 2 palavrinhas complicadas aí, mas vamos lá, impetratório. Impetratório é uma palavra meio do advoguês, aí, uma palavra de advogado, significa um pedido, um requerimento, algo que você está solicitando. Então é quando essa graça é alcançada. E propiciatório é quando há reparação dos pecados, pelo que a missa foi oferecida, né? E os frutos pessoais, que é a santificação pessoal. Então você se aproximar de Deus. Se você está subindo o Calvário, está subindo a montanha para estar próximo de Deus, então é claro que você vai ter também uma santificação pessoal, porque você vai estar mais próximo de Jesus. Amém? Qual é a oração mais poderosa que existe? Qual vocês acham? Tá bom, ele já matou ali, mas a missa é a oração mais poderosa que existe. Primeiro vamos falar sobre a missa ser uma oração, que às vezes é meio difícil de entender a missa como uma oração, né? Porque às vezes você pensa que a oração é Pai Nosso, Ave Maria é uma coisa ali curtinha, uma coisa mais rápida, mas a missa é uma oração. Pensa quando a gente acabou de rezar aqui, que a Débora rezou com a gente. Qual foi a primeira coisa que a gente fez? Quando a gente levantou? A gente fez? Em nome do Pai. E quando a gente terminou, o que ela falou? Estaremos, Senhor, nós queremos ir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você reza lá no seu quarto, também na sua oração pessoal, como que você começa, como você termina? Fazendo em nome do Pai, fazendo o sinal da cruz. Como a gente inicia a Santa Missa? Fazendo o sinal da cruz. E qual é a última coisa que a gente faz antes de sair da igreja? Sinal da cruz. Então só por aí já é algo bem didático, bem fácil da gente identificar que a Santa Missa é uma oração. Mas também vou trazer outra coisa. Jesus ele ensina os discípulos a rezar o Pai Nosso. Então ele dá uma sequenciazinha do que os discípulos podem falar para rezar no momento deles com Deus. Tem um padre que eu escuto na internet, que é o Padre Mário, não sei se vocês conhecem, e ele falou numa homilia uma vez que era o dia do Evangelho sobre o Pai Nosso, sobre Jesus ensinando o Pai Nosso. E aí ele fala que se na sua oração pessoal você está seguindo as coisas que Jesus fala para você fazer no Pai Nosso, então santificar o nome de Deus, pedir perdão, pedir o sustento, viver a palavra dele, se você está fazendo as coisas que Jesus falou para você fazer na sua oração, então a sua oração está seguindo o Pai Nosso, está seguindo o que Jesus falou, a sua oração está de acordo com o que Deus gostaria que você fizesse. E aí vamos pensar na Santa Missa. Logo no começo da Santa Missa a gente reza o Glória, certo? Que é exaltar o nome de Deus, então vamos pensar no Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o nosso nome. No Glória a gente está o quê? Santificando o nome de Deus, certo? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que é o venha a nós o vosso reino? O reino de Deus é a palavra que vai ser dita para nós, certo? Então as leituras, a homilia que o padre vai fazer é o reino de Deus vindo a nós. Então, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando a gente fala do pão, automaticamente a gente já vai para o ofertório, para a consagração, né? Mas também no sentido de pedir a Deus o sustento. Então, de novo, aquilo que eu falei, de pedir o sustento para a sua semana, de pedir o sustento para a sua vida, da missa ser o combustível para nós. Enfim, se a gente continuar indo, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No início da missa a gente também pede perdão no ato penitencial, não pede? Então, se a Santa Missa também está seguindo as coisas que Jesus falou no Pai Nosso, a missa é uma oração, certo? Deu para pegar essa parte? A missa é uma oração. E por que ela é a oração mais poderosa que existe? Porque, de novo, espiritualmente falando, na missa a gente vai subir no Calvário com Jesus.
Jesus vai estar aqui presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ele fala na passagem que eu li para vocês, quando ele ergue o vinho e o pão, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então ele vai estar aqui presente de corpo, sangue, alma e divindade. A gente vai estar subindo a montanha para ficar o mais próximo possível dele, e ele vai estar vindo o mais próximo possível da gente, se sacrificando na cruz por nós. E o que pode ser mais poderoso que isso? Esse é um momento, como eu disse, a Santa Missa é o ápice da nossa fé, é o momento que a gente está mais próximo de Deus. Então, por isso que é uma oração e que é a mais poderosa, porque a gente vai estar aqui presente com Deus vivo, tá bom? Certo? Amém? Partes da Santa Missa. Então, vamos lá. A missa é dividida em 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Antes dos ritos iniciais, antes da gente chegar aqui na igreja, eu só queria reforçar aqui, quando você está se preparando para vir para a Santa Missa já deve estar começando no seu coração. Lembra que eu falei do banquete? Que a gente recebe esse chamado de vir para o banquete de Cristo, para a mesa de Cristo, mas que a gente tem que se revestir com vestes novas, que a gente tem que preparar nosso coração. Então não adianta você vir para o banquete, você vir para a Santa Missa de qualquer jeito. Você recebeu esse chamado que nem é digno da gente, porque, poxa, Jesus morreu na cruz pra gente, para nos salvar. O que você pode oferecer em troca? O que você pode oferecer para Ele em retorno? A gente não tem nada para oferecer para Ele em retorno, a gente está recebendo esse chamado, que como na passagem do Senhor, do banquete, esse chamado nem era pra gente. Esse chamado vem pra gente por graça, certo? Então a gente tem que se preparar, tem que preparar o nosso coração com vestes novas, com vestes brancas, com vestes limpas, para vir até o banquete do Senhor. Então a missa já começa quando você estiver na sua casa se arrumando para vir para cá. Então quando você estiver se preparando para vir para a missa, não é para você estar ouvindo música, pensando em sei lá o quê. Você já tem que estar pensando que você está vindo encontrar Jesus. Não é a missa que tem que te esperar, é você que tem que vir ao encontro dela. Amém? Então vamos às partes da Santa Missa. Primeiro, os ritos iniciais. Então é bem o comecinho ali da missa. A procissão de entrada. O que é a procissão de entrada? Vai estar o padre lá atrás, aí um monte de coroinha, um monte de pituquinho assim, famosinho assim. Aí vai ter 2 acordes ou 2 pessoas que servem no altar segurando as velas lá, com as velas autonas. Vai estar segurando uma cruz e na frente vem um turíbulo. Já quero fazer um adendo aqui que o turíbulo é aquele, sabe aquele negócio que solta aquela fumaça assim? O que significa aquela fumaça? Os servidores do altar, o que significa aquela fumaça? Quando você acende uma vela, quando você está rezando, você acende uma vela porque aquela fumaça simboliza a sua oração subindo aos céus. O turíbulo é a mesma coisa, só que numa escala muito maior. Aquela fumaceira que sai do turíbulo é para levar aos céus as preces de todos que estão ali na Assembleia assistindo a missa, né? Então vamos lá. Jesus já da história, mas o padre está lá atrás na procissão, porque ali ele está simbolizando Jesus entrando com os seus discípulos, tanto no cenáculo, lembra que é onde ele fez a Santa Ceia, tanto a entrada dele em Jerusalém. Quando ele entrou em Jerusalém, lá no domingo de Ramos, lembra que tinha os ramos, Osana? Então a entrada, essa procissão do padre com os coroinhas, os acordes, simboliza Jesus entrando com os discípulos no cenáculo em Jerusalém. E vocês lembram quando Jesus ele manda os discípulos dele, de 2 a 2, ele fala, vão para as cidades, e aí eles realizam curas, realizam milagres. Quando eles realizam, os discípulos, que eram pessoas como nós não, né? Eles eram santos, mas enfim, eles eram pessoas de carne e osso como a gente. E eles realizam curas e milagres. Eles realizam aquelas curas e aqueles milagres pelas próprias mãos deles. O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Não. Quando eles realizam aquelas curas, aqueles milagres, é Deus, é Jesus agindo por meio deles. E quando o padre ele entra na Santa Missa, também é Deus, é Jesus que vai agir por meio dele. Até porque pensa, no ápice ali da missa, ele vai celebrar a Eucaristia, certo? Então, assim como os discípulos lá atrás não iam realizar curas e os milagres só por conta própria, aqui também é Deus que vai agir por meio do padre. Então a gente fala que o padre ele está em persona Christi, ele está em pessoa de Cristo. Por isso que quando ele passa, ele entra na igreja, todo mundo se vira para o corredor ali do meio, para o corredor central, e quando o padre passa, a gente faz a vênia. Não só porque é o padre, mas porque é Jesus que está ali entrando, o padre está em persona Christi. Então a gente faz a vênia porque é Jesus que está passando ali, certo? E aí o padre vai seguir o corredor e ele vai subir o altar. O altar é o ponto mais alto da igreja, certo?
E esse subir que o padre faz, esse subir os degraus para o altar, é aquela mesma coisa de subir a montanha. Então, por isso que o padre sobe ali, por isso que o altar é a parte mais alta. E aí, já queria dizer que a Eucaristia, o pão e o vinho que se tornam o corpo e o sangue de Cristo, eles representam Jesus, né? Sim ou não? Quem acha que a Eucaristia representa Jesus? Levanta a mão. Quem acha que não representa? Todo mundo tá mais ou menos aí, né? Eu vou ler de novo a passagem para vocês e aí vocês vão me responder de novo, tá bom? Na Santa Ceia, como Jesus falou, durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus disse que o vinho representava o sangue dele, que o pão representava o corpo dele? Sim ou não? Ele disse isso? Ele disse isso? E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, ele não mente, certo? E ele disse, está escrito ali, que ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então a Eucaristia, ela não representa, ela é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Eu vou repetir isso muitas vezes, vocês vão ficar saco cheio de ouvir, mas eu vou falar isso várias vezes. E se a Eucaristia, ela é corpo e sangue de Jesus, o que representa Jesus na igreja é o altar, tá bom? O altar é só a mesa da Eucaristia, tá bom? Não é toda aquela parte alta, é a mesa, o altar, ele representa Jesus, e o que é Jesus na Santa Missa é a Eucaristia, tá bom? Então, Deus vai estar presente no Padre em Persona Christi, na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, e vai estar presente sempre representado no altar. Então, Deus está aqui de todas as formas possíveis com a gente. Por isso, de novo, a Santa Missa é a oração mais poderosa que existe, porque Deus se faz presente e vivo aqui conosco, tá bom? Então, vamos seguir. O padre entra, sobe, ele dá boa tarde, enfim, boa noite, bom dia, e ele traça o sinal da cruz, ele faz o sinal da cruz com a gente. E esse sinal da cruz a gente tem que fazer com zelo, tem que fazer com importância, tá bom? Você não é um jogador de futebol fazendo sinal da cruz entrando correndo no campo, tá bom? Lá, se você pensar nos castelos das princesas, na era medieval lá, quando tinha um decreto em nome do rei, os caras tocavam até trombeta pra falar. Era tipo, o decreto era que, sei lá, era a coisa mais banal, mais ridícula, e eles tocavam a trombeta porque eles estavam falando que era em nome do rei. A gente está falando o quê? Em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho e em nome de Deus Espírito Santo. Não só você, como as outras 300 pessoas que estão na igreja, o padre que está em Persona Christi, está todo mundo falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente está chamando a Santíssima Trindade ali, tá bom? Então façam esse sinal da cruz com zelo, com importância, porque é o início da oração mais poderosa que a gente tem ali, é o início. Então tratem esse sinal da cruz com importância, tá bom? Depois vai vir o ato penitencial. O que é o ato penitencial? É um pequeno exame de consciência, que é o momento de você pensar ali na sua semana, no que você caiu, no que você pecou, você assumir esses pecados e pedir perdão, pedir piedade diante de Deus, tá bom? Então é um pequeno exame de consciência. E aí no final desse momento o padre vai falar a fórmula, vai absolver a gente dos nossos pecados, a gente abaixa a cabeça, recebe o perdão. E vocês vão ter mais pra frente uma aula sobre isso, sobre o pecado. Mas só para dizer aqui que no ato penitencial, os pecados que são perdoados são os veniais. Tem uma diferença entre os pecados veniais e os mortais. Mesmo que vocês não tenham tido aula ainda, dá para entender que os mortais são mortais, né, gente? São mais pá. E os veniais são alguns pecados mais leves que a gente comete, infelizmente, com mais frequência no dia a dia. Então o ato penitencial, ele vai perdoar esses pecados veniais. E o ato penitencial, ele não substitui a confissão, tá bom? Ele não substitui a confissão. Tanto que no início da missa, às vezes, ou o padre vai lá na frente, ou alguém da liturgia vai lá e fala: os que estiverem interessados, o outro padre vai estar ali no confessionário, vai estar ali fora atendendo confissão. E, gente, Deus não dá ponto sem nó, porque queria fazer, instituir a confissão mais no sacramento, se os pecados fossem todos absolvidos no ato penitencial. Então, o ato penitencial está lá para você se reconciliar antes de se dirigir a Deus e antes de estar lá no banquete da ceia da Eucaristia com Ele, tá bom? Mas não substitui a confissão. Então, se confessem antes de ir para a missa. O ato penitencial, ele é um pequeno exame de consciência, tá bom? Aí depois a gente canta o Glória, que eu já falei dele quando eu falei do Pai Nosso.
Mas o glória é santificar o nome de Deus, é o hino de louvor. E agora, durante a quaresma, a gente está cantando glória? A gente não canta glória na quaresma, nem a glória e nem falar aleluia antes do evangelho. Antes do evangelho a gente sempre canta uma música, né? Mas durante a quaresma, nenhuma dessas músicas tem aleluia. Pode cantar uma diferente por dia, mas nenhuma vai ter aleluia. E a gente também não canta glória. Porque a quaresma é o tempo que Jesus passou no deserto, certo? É um tempo de penitência. Então a gente guarda esse glória pro sábado de aleluia, quando aí sim a gente canta. Durante o glória inteiro, alguém vai estar tocando sinos. Então a gente guarda o glória durante a quaresma para cantar no sábado de aleluia. Mas saibam que ele está lá, tá bom? E aí vai vir o oremos, o padre vai fazer a oração de coleta, que é colher o que está no coração de cada um e levar a Deus. Tá bom? Tá, liturgia da palavra. Então, aí a gente vai sentar e vai vir alguém da liturgia lá na frente. E vão ser realizadas 2 leituras e um salmo. Essas 2 leituras, a primeira, ela vai ser retirada do Antigo Testamento. Então, vai ser ao profeta Isaías, Jeremias, vai ser algo que aconteceu antes de Jesus, tá bom? Aí, em seguida, vai vir o salmo, que é como se fosse uma oração cantada, uma resposta ao que foi lido na primeira leitura. E a segunda leitura ela vai ser retirada do Novo Testamento, então algo que aconteceu depois de Jesus. Vai ser Atos dos Apóstolos, vai ser uma carta de São Paulo aos Coríntios, aos Romanos, vai ser algo depois de Jesus, tá bom? Então, 2 leituras do Salmo, a primeira leitura do Antigo Testamento, o Salmo e a segunda leitura do Novo Testamento. Aí vai vir a proclamação do Evangelho. Aí algumas coisinhas aqui. Na hora da proclamação do Evangelho, a gente faz o quê? A gente fica de pé, a gente se levanta. A gente se levanta porque é um sinal de prontidão para ouvir a palavra de Deus. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é boa nova, o Evangelho é a vida e as palavras de Jesus. Então, se é Jesus que vai falar ali com a gente se levanta em prontidão para ouvir, tá bom? E, aliás, quantos evangelhos a gente tem? Quantos evangelhos tem, gente? Eu vi uns 4 aí. A gente tem 4 evangelistas, sim, mas o evangelho é um só, porque o evangelho é a vida de Jesus. Jesus não viveu 4 vidas, né? Jesus viveu uma vida. Então, a gente fala que é o evangelho segundo São Mateus, é o evangelho segundo São Marcos, porque o evangelho é um só, que é a vida de Jesus. E aí, sobre a visão, sobre as palavras de 4 pessoas diferentes, tá bom? Mas é um evangelho só. Então, a gente se levanta para ouvir a proclamação do evangelho, e aí o padre vai traçar com a gente o sinal da cruz na testa, na boca e no peito, certo? O que significa esses 3 sinais da cruz que a gente faz? A gente fala assim, Senhor, que a sua palavra entre em minha mente, que eu a proclame e que eu a viva. Então, para que você compreenda o que vai ser lido no Evangelho, depois explicado na homilia, para que você proclame essa palavra, então, para que você evangelize os outros depois com aquilo que você recebeu, e para que você verdadeiramente viva, que seu coração entenda aquilo que Jesus vai te falar por meio do Evangelho, tá bom? Aí em seguida vai vir a homilia, que é uma explicação, uma pregação do padre sobre as leituras, principalmente sobre o Evangelho que acabaram de ser lidos. Então lembra quando Jesus contava uma parábola? Aí ele falava a parábola para a galera lá, para os milhões de pessoas que estavam ouvindo ele, e aí depois ele virava ou só para os discípulos, ou só para quem estava ali realmente com ele, que estava lá com ele o tempo todo, e aí ele explicava a parábola, para o resto ficava meio em aberto, assim. Mas ele virava para os discípulos e explicava, significa, eu quis dizer com essa parábola isso e aquilo. A homilia é esse se virar de Jesus para a gente, para explicar o que ele quer da gente com o Evangelho que acabou de ser proclamado, com as leituras que acabaram de ser lidas, certo? E depois vai vir o credo, que é a profissão da nossa fé, e junto com o credo, agora voltou a ter aqui na Perpétua, tem muitas paróquias, a oração dos fiéis, que vão ser feitas várias preces e a gente responde sempre com a mesma frase, sabe? Aí agora vamos para a terceira parte. Se você não estava ouvindo até aqui, então agora acorda, pelo amor de Deus, que aqui é o mais importante, aqui é o ápice do ápice, tá bom? A liturgia eucarística, já está no nome. O que vocês acham que vai acontecer na liturgia eucarística? A Eucaristia. E a Eucaristia é o ápice dentro do ápice, tá bom? É o ponto mais alto de tudo. Então a gente acabou de rezar o credo, a oração aos fiéis, e aí vai vir o ofertório.
O ofertório, quando a gente é pequeno, é aquela hora que a gente fica feliz, que a gente vai realmente participar, vai fazer alguma coisa, que o pai dá a moedinha pra gente, a gente coloca na cestinha, né? E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente fica com isso na cabeça. E sim, o ofertório é a hora em que nós, como fiéis, como assembleia, a gente vai ajudar financeiramente para manter a igreja. Mas essa é uma das coisinhas, porque o ofertório, principalmente, ele acontece no altar, quando o padre está ofertando o pão e o vinho, que vão se tornar corpo e sangue de Cristo. E esse é um momento para a gente rezar, para a gente se colocar na presença de Deus e ofertar a nossa vida, o nosso coração, nossos relacionamentos, nossa escola, nosso trabalho. É um momento para a gente ofertar quem nós somos. A gente tem nos bancos assim, da igreja o QR Code com o Pix da paróquia. Aí sempre tem alguém que vai fazer a sua oferta, né, material, vai doar uma quantia de dinheiro para a igreja, e pega o celular, bate lá no QR Code, porque a pessoa está ali fazendo parte do ofertório dela, né? Aí um amiguinho abençoado que está do lado, ele vê que o cara pegou o celular e ele entende, agora é o break, né? Agora é a pausa. É pausa para os comerciais. É pausa para os comerciais, não é o ofertório, ele é um momento importante. Se você se voltar para o altar, vai estar lá os coroinhas, tudo feliz da vida, entregando para o padre. O cálice, as galetas, as ângulas. O padre vai estar ofertando, colocando, preparando a mesa do banquete com o pão e o vinho, que vão se tornar o corpo e sangue de Cristo. E enquanto ele faz isso lá no altar, é o seu momento de entregar para ele a sua vida, de ofertar para ele a sua vida, tá bom? Então, prestem atenção quando estiver acontecendo o ofertório, não é uma pausa, é um momento importante. Todos os momentos da Santa Missa têm um significado para que a gente chegue na oração eucarística e na consagração. Então, vamos lá. A oração eucarística. Como eu falei, o padre acabou de preparar o altar. Então, tudo está lá em cima do altar, ele vai fazer a bênção das oferendas. Ele vai incensar o altar de novo com o turigo, lembra? Com a fumaça, ele vai incensar o altar. E aí ele vai rezar com a gente o santo, sabe? A gente fala santo, santo, santo. E aí queria falar nessa parte que o padre fala com os anjos e santos de Deus, entoamos a uma só voz. O que é esse com os anjos e santos de Deus? A gente está participando da Santa Missa, tá? Mas sabe quem também está participando da Santa Missa? É o que a gente chama de Igreja Triunfante, são os anjos e Nossa Senhora. Então aí é mais um mistério da fé, né? A gente não consegue enxergar aqui os anjos. Até aqui, gente, cada um aqui tem um anjo da guarda que te acompanha. Tem anjos aqui, cada um tem seu anjo te acompanhando, mas a gente não enxerga isso. E na Santa Missa, os anjos e Nossa Senhora, eles também estão presentes. Mas isso é mais um mistério de fé. É mais uma coisa que é velada diante dos nossos olhos. Claro que tem pessoas que têm dons, que enxergam os anjos, enfim. Mas eu, pelo menos, não sou uma delas. Então isso é um mistério de fé, é algo que é velado. Mas o padre fala com os anjos e santos entoemos, porque os anjos e Nossa Senhora, eles estão aqui participando da Santa Missa com a gente, tá bom? E aí o santo, de novo, nada na Santa Missa é tirado do nada. Essa parte do santo que a gente reza, ela é tirada do profeta Isaías. E Isaías é um livro do Antigo Testamento, então antes de Jesus, mais de 2.000 anos atrás, então de novo. Pensem nessa, sempre lembrem como a igreja é una, né? Como a igreja é uma só. Tem algo de mais de 2.000 anos atrás que a gente fala toda a Santa Missa. Então Isaías diz assim, invocação de Isaías. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas, velavam a face. Com o outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. A terra inteira proclama a sua glória. Então o santo é uma junção dessa passagem de Isaías com o Hosana. Quando que se fala Hosana? Vocês lembram? Quando que a gente vai falar Hosana? No? Na Semana Santa agora. E qual dia da Semana Santa que a gente fala Hosana? Domingo de Ramos. Então é uma junção dessa passagem de Isaías com o Hosana que a gente vai falar no Domingo de Ramos. Tá bom? Aí, um pouquinho depois, o padre vai erguer o cálice e a hóstia e vai falar o por Cristo. E eu achei um trechinho que eu achei muito interessante, que é a missa segundo o Padre Pio. Vocês conhecem o Padre Pio? Já ouviram falar em Padre Pio? Então ele tinha essa ligação muito forte com celebrar a Eucaristia, com a Santa Missa. E essa é a missa explicada por Padre Pio, é
como se diz? Uma pesquisa não esqueci a palavra. Enfim, é um texto que é a missa explicada por Padre Pio, e ele diz assim: por Cristo, com Cristo e em Cristo, corresponde ao grito de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque lembra, a missa é a atualização do Santo Sacrifício. Isso aqui é uma das coisas que Jesus fala quando ele está na cruz, certo? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É a última coisa que ele fala. Desde então, o sacrifício é consumado pelo Cristo e aceito pelo Pai. Daqui por diante, os homens não estão mais separados de Deus e se encontram de novo unidos. É a razão pela qual, nesse instante, recita-se a oração de todos os filhos, o Pai Nosso. Então, tem o por Cristo, que representa esse último grito de Jesus, e em seguida a gente vai rezar o Pai Nosso, que significa essa união de todos nós como irmãos. Amém? Mas, vamos voltar aqui. Com o fim da oração eucarística, na oração eucarística, vai vir a consagração. Na consagração, acontece a transubstanciação, que é essa palavra que grandona diferente. Alguém já ouviu essa palavra? Alguém já ouviu? Dedinho levantado. Você faz alguma ideia do que significa a transubstanciação? Você conseguiria, dizer assim, que você sabe, ou que você acha que é a transubstanciação? Acho que é quando o corpo se torna pão, se torna corpo e Exatamente. Então, o que é transubstanciação? O trans é de mudança e substanciação é de substância. Então, como ela falou, o que era substância de pão vai virar substancialmente o corpo de Jesus. E o que era vinho vai virar sangue. E essa palavra é parecida com transformação, né? Mas qual que é a diferença de transubstanciação para transformação? A transformação é uma mudança na forma. Então, a forma visivelmente se modifica numa transformação. Como o Ivan deu um exemplo semana passada, você pegar a cadeira, aí você tira um encosto e você tira um dos pezinhos. Aqui vai virar um banco, a forma daqui não mudou, certo? Agora, a transubstanciação é a mudança da substância. O que a gente vê, a forma, ainda pode ser a mesma, mas o que vai mudar ali é a substância. Então, depois que o padre ergueu o pão e ergueu o vinho, a gente vai continuar vendo pão, vai continuar vendo vinho. A hora que a gente comungar, a hóstia na mão do ministro na nossa boca vai continuar aparecendo pão e vinho. Porque acontece uma transubstanciação, não uma transformação. O que é visível aos nossos olhos vai continuar sendo a mesma coisa, mas a substância, a essência daquilo vai ser diferente. Vai ser o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus a partir do milagre da transubstanciação. Tá bom? Então é isso que acontece na consagração. É a hora em que Jesus se faz em corpo, sangue, alma e divindade e vem até nós, nessa subida ao Calvário que a gente faz com ele, certo? E aí, agora que Jesus está presente ali de corpo, sangue, alma e divindade, a gente vai para o rito da comunhão. Primeiro, antes de iniciar a comunhão, alguém da liturgia sempre vai dizer, o mais simples que a pessoa vai falar é que é necessário estar em estado de graça e de amizade com Deus. Mas agora começou a falar algo muito mais completo aqui na paróquia, né? Que para comungar você deve acreditar verdadeiramente que é corpo e sangue de Cristo que você vai comungar. Você deve estar em estado de graça, você não deve participar de outras religiões ou enfim. Então, todas essas coisas que são faladas são importantes porque ali é o corpo, sangue, alma e divindade. E para ir para a comunhão, para ir ser um com Deus, você tem que estar preparado. Lembra de novo do banquete, das vestes novas? Você tem que estar bem vestido, bem preparado, com o coração e a alma em paz para receber Jesus. Tá bom? E a hora que começa a comunhão, todo mundo vai para as filas para comungar com o ministro. Primeiro, você está ali naquela fila, você está indo encontrar o ministro na fila? Você está na fila, a fila de autógrafo do ministro? Não é, você está indo encontrar quem no final daquela fila? Jesus. Jesus está ali, corpo, sangue, alma, divindade. Vou repetir isso muitas vezes. Você está naquela fila para encontrar Jesus. Se Jesus estivesse aqui agora e a gente fizesse fila para vir falar com ele, vocês iam estar como? Vocês iam estar esperando a vez de vocês, né? Vocês não iam estar olhando em volta, assim, vendo quem está lá na outra fila, se fulano veio, se fulano não veio, pensando o que vocês têm que fazer quando chegar em casa, nas provas da semana. Vocês não iam estar pensando em nada disso. Então, por que a gente pensa nessas coisas na hora que a gente está na Santa Missa? Não pode ser assim, é Jesus que está ali na frente. Então, pensa que vocês estão indo encontrar agora Jesus, vocês estão a 10 passos de Jesus, é você e ele naquele momento. Você tem que estar na fila da comunhão pensando só naquilo ali, só em Jesus ali na sua frente, esperando, tá bom? E vou passar mais um pouquinho assim, só para ler um trechinho.
Gente, tem muito santo por aí, né? Esse aqui é um que eu pessoalmente não conhecia, São Cirilo de Jerusalém, mas isso que ele fala sobre a comunhão é muito tangível, é muito fácil de compreender. Assim como 2 pedaços de cera de vela, tá? Então pensem na cera de vela. Assim como 2 pedaços de cera de vela derretidos tornam-se um só, de igual modo quem comunga fica de tal modo unido com Cristo, que ele vive em Cristo e Cristo nele. Então, pensa nessa analogia que ele faz. 2 velas, se você derrete 2 velas e une elas vão se tornar uma só, certo? Então, ele faz essa analogia que, assim como a cera derretida, quem comunga fica de tal modo unido a Cristo, que ele vive em Cristo e Cristo nele. Então, esse é um momento, gente, que vocês vão estar unidos a Cristo, unidos a Deus, unidos ao Salvador. Vocês subiram ao Calvário, vocês estão lá com Ele agora. Ele está aqui com vocês estão aqui com Ele, vocês estão unidos. Então é um momento que é você e Ele, é para você pedir o que você precisa pedir para Ele, agradecer o que você tem para agradecer, pedir perdão pelo que você tem que pedir perdão, ficar em silêncio também para ouvir o que Ele quer te falar, tá? E só reforçando aqui sobre a consagração e a comunhão. A Sagrada Eucaristia não é simbologia, nem encarnação, nem simboliza, nem representa. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E aí, ainda aqui sobre a comunhão. A hora que a gente chega na frente do ministro, eu quero chamar aqui um dos nossos 2 ministros presentes, ou o Ivan ou a Débora, só para falar que quando a gente vai receber Jesus, tem 4 formas de a gente receber Jesus: em pé ou de joelhos, na mão ou na boca. Então, se a gente for receber Jesus na mão, que é uma opção, a gente tem que fazer um trono para Jesus, porque Jesus é o rei, não é? Não é isso? A gente faz assim, se vai receber Jesus na mão, tá? Se você for destro, significa que a sua mão dominante, sua mão com que você tem mais habilidade é a direita. Então, como você vai fazer? Você vai pôr a mão esquerda primeiro. Pede pra eles fazerem. Faça aí. Se você é destro, faz agora já. Se você é canhoto, eu vou fazer de novo pro canhoto depois. Mas faz quem é destro aí primeiro. A mão esquerda, a mão direita vai embaixo. E aí, na hora que você chegar na frente do ministro, que ele falar corpo sangue de Cristo, você falar amém, emitir, entregar a hóstia, você vai pegar, não com uma pincinha, tá? Não como se você estivesse pegando qualquer coisa, você vai segurar com toda a vênia, com todo o zelo, você vai receber a hóstia com a sua mão direita e comungar. Agora, se você for canhoto, a sua mão, dominando sua mão com mais habilidade é a esquerda, você vai fazer o contrário, você vai pôr primeiro a mão direita, aí vai pôr a mão esquerda embaixo, e na hora que você for comungar com o ministro, você vai receber Jesus com a mão esquerda, que é a sua mão dominante. Quem é canhoto aí? Tem umas mãozinhas aí. Então, quando vocês forem comungar, vocês lembram, vocês têm que ir com a mão esquerda. Obrigada, tia Débora. Agora, essa é uma forma, isso é caso vocês forem receber a comunhão na mão. Agora, qual que é a forma mais... Silêncio aí, por favor. Qual que é a forma mais, com mais reverência, com mais respeito que a gente pode ir receber a Eucaristia? É de joelhos e na boca, tá bom? Porque pode acontecer, às vezes, gente, acontece sem querer, o ministro vai dar a Eucaristia e cair ou a hóstia inteira, ou às vezes cai um pedacinho, ou às vezes a pessoa comunga na mão e ficam fragmentos, ficam partículas da hóstia na mão da pessoa e ela nem liga, nem olha, sai andando. E aquela partícula da hóstia, se aquilo é uma partícula da hóstia, a hóstia é Jesus, aquela partícula é Jesus. Então, se aquilo ali cair, se aquilo ali ficar na mão da pessoa e ela simplesmente ignorar, gente, é Jesus que a gente está deixando cair no chão. Isso não pode, sabe? Então, é permitido você comungar a mão, mas se você for fazer isso, você faça o trono para Jesus e você veja na sua mão depois se não ficou nenhuma partícula da hóstia, tá bom? Mas o ideal, Gente, pedir isso para um vovozinho, para uma vovozinha que tem problema no joelho é uma coisa. Agora, pedir pra gente é diferente. A gente consegue lá se ajoelhar e receber na boca. Então, se você pode, se você quer, se você tem essa vontade de se colocar com o mais respeito possível diante de Jesus, a gente pede que vocês comunguem de joelho, tá bom? Mas se vocês quiserem, é claro, é permitido, só façam com cuidado e façam esse trono para receber Jesus. E reforçando esse ponto que eu falei de até uma partícula da hóstia ainda é a hóstia, ainda é Jesus. Às vezes tem uma missa muito lotada. O Ivan estava dando um exemplo de eles foram era um estádio, né? E aí imagina quanta gente cabe num estádio, gente. E para se preparar para essa galera toda, mesmo aqui quando tem as missas da Páscoa, a gente é muito cheio.
Então imagina a quantidade de hóstias que tem que ter para toda essa galera. E a gente sempre faz uma estimativa de quantas pessoas vão ter aqui, mas às vezes aparece o dobro, e aí? Às vezes a gente vai receber a hóstia, às vezes cortada no meio, dividida assim, o início da hóstia cortada no meio. Isso significa que você está recebendo meio Jesus? Tem como receber meio Jesus? Você tem como estar ao meio aí? De Jesus como 100% Deus, 100% homem, então não tem como estar aqui ao meio. Então Jesus está sempre por inteiro, nem que seja um pedacinho da hóstia, tá bom? Tem um exemplo bom, uma analogia aí para entender isso, que é se você está se arrumando na frente de um espelho e alguém passa, derruba o espelho e cai. Você estava se vendo antes inteiro lá naquele espelho, né? Mas se tu pegar um pedacinho do espelho que quebrou e se olhar e colocar de longe, assim, numa distância, né, boa, você ainda vai estar se vendo inteiro, certo? O espelho ainda vai estar te refletindo. Mesmo um pedacinho ainda vai ser espelho. Isso é só uma analogia, mas para vocês entenderem que a hóstia inteira, a hóstia magra que o padre levanta que é grandona, a hóstia que você recebe, ou se você receber só uma partícula de Jesus, é Jesus ali, você está em comunhão com Ele, tá bom? E aí, eu nem passei aqui nem coloquei aqui os ritos finais, que seria a quarta parte da missa, mas os ritos finais é a oração pós-comunhão e a bênção final. E aí, lembra que a missa é uma oração. Então, a gente começou com o nome do Pai e vai terminar com o nome do Pai, certo? E tem gente que acaba a comunhão e aí a pessoa acaba a comunhão e ela vai embora, tá certo? Embora que acaba a comunhão. A missa não acabou ainda. A missa só acaba quando o padre estende as mãos e fala: vão em paz, que o Senhor nos acompanhe, que é a hora que ele dá a bênção. Lembra que lá no início, Jesus entrou na missa, entrou na igreja em persona Christi, fez a vênia para ele, que era Jesus ali passando. O padre vai passar de novo para sair, não vai? E ele vai sair de novo em persona Christi. Então você tem que esperar ele sair. Você vai, a hora que você comungar, você vai largar o padre que está em persona Christi, que é Jesus lá no altar, você vai embora? Não. Você vai esperar ele te dar a bênção, você vai esperar ele sair, fazer a vênia para ele de novo, e aí sim a missa acabou, tá bom? E aí vamos para alguns gestos. Como a gente estava na consagração, no milagre da transubstanciação, eu vou começar do começo para o final, que vou começar pelo ajoelhar. Por que a gente se ajoelha na hora que o padre está consagrando o pão e o vinho, na hora que ele ergue o pão e o vinho? Porque o se ajoelhar é se fazer pequeno diante de Deus, é reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez, enquanto Ele está nos presenteando com algo que é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então por isso que a gente fica de joelho e que muita gente fica com a mão erguida, assim, porque a gente está recebendo um presente de Deus, tá bom? E porque a gente se ajoelha para estar menor do que Ele, para reconhecer a grandeza dele, tá bom? Quando a gente está, agora eu vou seguir a ordem normal ali, quando a gente está com as mãos postas, que a gente faz assim, que é como os coroinhas fazem em cima do altar, aquelas mãos postas é como uma antena que te liga ao céu. E aí tem essas duas palavrinhas aqui, vênia, que eu já falei bastante quando eu falei, o padre em persona Christi passa, vai embora e a gente faz a vênia, e genuflexão. Qual que é a diferença entre essas duas? A vênia, quando a gente faz só assim, ó. Só abaixa assim um pouquinho, sabe? Agora, a genuflexão, a gente faz normalmente quando a gente passa na frente do sacrário, porque Jesus está ali no sacrário. Então, quando a gente passa na frente do sacrário, na frente de Jesus, a gente faz a genuflexão, que é se ajoelhar com o joelho direito no chão e aí depois a gente levanta, tá bom? Então, a vênia, essa reverência que a gente faz quando o padre passa, ou que a gente faz quando a gente passa no altar, e a genuflexão é quando a gente ajoelha com um joelho só, na frente do sacrário ou na frente de Jesus. Ou quando a gente entra e sai da igreja, né? Normalmente a gente entra na igreja, faz a genuflexão no sinal da cruz, e quando sai também. Por quê? Porque Jesus está lá no sacrário, tá bom? Então, tanto quando a gente passa na frente do sacrário, tanto quando a gente entra e sai da igreja, a gente faz a genuflexão. Quando vocês vêm para o Crisma, vocês entram lá na igreja e dão um oi para Jesus? Ou vocês descem correndo para cá, para ver a tia Dedé? Gente, chegou, pode ser que eu venha para a missa, mas se eu não vier, eu venho para uma aula de Crisma. Faça isso que a Ana está aqui compartilhando com a gente, né? Faça uma genuflexão, senta um pouquinho no banco, ajoelha um pouquinho, faz uma oração, faz o sinal da cruz, fala: oi Jesus, chegue em 5 minutinhos antes, conversa com Jesus. Ele está em todos os lugares, é claro que ele está, mas ele está de forma, por excelência, né? De forma magnânima, ele está aqui. Na igreja, no sacrário. Então vamos aproveitar, né? Não vamos fazer tudo atropelado no automático. E eu tô falando isso pra mim, porque às vezes eu faço tudo no automático, sabe? Então
eu pensei em te falar isso porque eu faço no automático, pode ser que a gente também. Então vamos refletir um pouco, né? A gente vem correndo da escola, de sei lá onde que cada um de vocês vem. Mas a hora que vocês chegam aqui, assim como a gente tem que se preparar para vir para o banquete, aqui é um momento para vocês estarem também conhecendo melhor a Jesus. Então também se preparem para vir para cá. Os 5 minutinhos que vocês têm quando vocês chegam já é um momento para vocês falarem com Jesus e chegar aqui com o coração mais tranquilo para ouvir o que ele tem para falar. E Jesus está sempre lá no sacrário, gente. Na Santa Missa, claro, é o ápice. Ele vai estar aqui com corpo, sangue, alma e divindade. Mas Jesus está lá no sacrário todo dia que você passar ali. Às vezes você está voltando da escola, você passa pela igreja, passa lá para dar um oi para Jesus. Ele está sempre aqui, tá? A Santa Missa é o ápice, mas ele está sempre aqui. Agora eu vou passar alguns dias de preceito. Tem muita coisa escrita aí, não sei, mas relaxa. Dias de preceito são os dias que a igreja pede que a gente esteja aqui. Então, primeiro, todos os domingos, tá bom? Isso está nos mandamentos, gente, não é muito difícil de entender por que a gente tem que estar aqui todo domingo. É um dia na semana, que é o dia do Senhor, que Jesus pede que a gente esteja aqui, gente. A missa aqui agora de domingo é 1h30. É 1h30 do seu domingo que Jesus pede para você estar aqui. Eu queria dizer assim, até completando o que a Débora estava falando, Jesus está aqui a todo tempo. Na Santa Missa é o ápice da presença dele. Quando você vai receber um amigo em casa, tipo, tá marcado para daqui meia hora do seu amigo chegar, 20 minutos, 15 minutos, você vai ficando como? Você vai ficando ansioso para ele chegar, você tá feliz. Você tá ali animado para o momento de você encontrar aquele seu amigo. Quando chega o domingo, chega o dia da Santa Missa, a gente tem que estar dessa mesma forma no coração, ansioso, animado e feliz para encontrar Jesus. Certo? Lembra que eu falei lá que não é a missa que tem que esperar a gente tem que se preparar para encontrar Jesus? A Santa Missa, o domingo, cada domingo é o dia da gente vir aqui e encontrar Jesus, tá bom? Não encarem só como uma obrigação, mas como um presente. Vou repetir o que eu falei lá no comecinho, que Jesus se entrega na cruz por nós e não tem nada que a gente possa oferecer em troca que seja grande como um sacrifício, que seja grande como um presente que Ele deu para nós, da sua presença e da nossa salvação. Então, estar aqui na Santa Missa com Ele, atualizar o santo sacrifício, subir o Calvário com Ele, é um presente, não é só uma obrigação. É algo que não tem como você retribuir, mesmo assim você é convidado a estar aqui, especialmente todo domingo, mas é convidado a estar aqui todo dia. A igreja e Jesus só te pede que você esteja aqui todo domingo, tá bom? Não é algo tão... Não é uma tortura, não é nada horrível, não é uma obrigação, é um presente e é 1h30 do seu domingo. Com certeza você vai sair daqui melhor, inclusive, tá bom? E aí tem as festas de guarda. Então são solenidades, são dias importantes para a igreja. Eu vou falar cada um, mas já vou dizer na maioria aqui que alguns vão cair em feriado, então já é ok ser feriado, não tem trabalho, não tem escola, tá de boa para você vir à missa. Alguns vão cair em dia de semana, então vários estão escritos aqui, ó, transferido para o domingo, porque tipo, é um dia que vai cair numa terça, numa segunda, e é difícil para quem trabalha, para quem estuda à noite, às vezes a missa só tem de noite, para vir à missa. Então, a maioria desses dias vão ser transferidos para domingo. Então, se você vir no domingo, nesses dias de solenidade, você vai tanto vir no domingo, que você deve vir todo domingo, e você também já vai estar cumprindo com esses preceitos. Então, vamos lá. 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Esse é o primeiro dia do ano, é feriado, tá? Então, é tranquilo para todo mundo vir. Aí, 6 de janeiro, Epifania. Esse é um dos que é transferido para o domingo. Aí hoje, dia 19 de março, solenidade de São José, que é dispensável para o Brasil, tá? Então, hoje é um dia de solenidade, é um dia de preceito, mas fiquem tranquilos que a gente está aqui porque a gente pode estar aqui, tá bom? Esse é um dia de preceito que é dispensável aqui para o Brasil. Aí a Páscoa, óbvio, né? A Ascensão de Jesus, que também é um que é transferido para o domingo. Corpus Christi é feriado, então, de novo, você vai estar de boa na sua casa, você consegue vir à missa sem problemas. Aí 29 de junho, que é a solenidade de São Pedro e São Paulo. 15 de agosto, que é a Assunção de Maria. E 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, são todas solenidades transferidas para o domingo. Então, se você olhar todos esses e falar, nossa, tenho que lembrar de todos esses, não. Primeiro que o Ivan deu a ideia de a gente mandar isso aqui no grupo para vocês, então se vocês tiverem em dúvida, tipo, não, será que eu sei que hoje é uma solenidade, será que é para você ou não? Vocês podem olhar aqui, mas também a maioria, gente, ou vai ser feriado, e aí vai ser o nome do feriado vocês já vão saber, ou vai ser transferido para o domingo. Então é só vocês estarem cumprindo no domingo que vocês já não estão cumprindo com a maioria desses preceitos, tá? E aí 8 de dezembro, Imaculada Conceição, e 25 de dezembro, que é Natal, né, gente? Aí não tem muito segredo.
Vou aproveitar? Toda. É que esse tema aqui é um tema bastante polêmico, né? Então eu vou falar uma coisa para vocês aqui. De todos esses daqui, quais são os dias? Bom, em primeiro lugar, quando que vocês têm que vir na missa? Primeiro, domingo, né? Todos os domingos. O que é a véspera que a Aninha falou? O que é a véspera? É o sábado. Então, se vocês vierem no sábado à tarde, à noite, tá valendo como domingo. Vocês estão participando da mesma missa de domingo. Então, porque eu tinha muito compromisso no domingo, eu recebi a minha avó, eu recebi fulano de... Vou receber, né? Vou receber a minha avó, vou receber os meus amigos e tudo mais, vou ter uma festa para ir. Não tem problema, venha. Domingo tem várias missas, mas também se não der domingo, vem no sábado, tá? Então a igreja é bem tranquila com relação a isso. Outra coisa, de todas as festas aqui que foram elencadas, vocês só precisam se lembrar de 4 delas, hein? 4. Vamos ver aqui, ó. 1º de janeiro, que é feriado. Depois, Corpus Christi, que é feriado. Depois, 8 de dezembro, esse daqui tem que lembrar mesmo, tá? Tem que lembrar, não é feriado aqui em São Paulo. Em outros lugares até é, mas aqui em São Paulo não. E 25 de dezembro, que é feriado. Ou seja, são só essas 4. As outras, todas elas vão cair aonde? Domingo, certo? E outra coisa importante aqui, que até esqueci de comentar com você, Aninha, mas para valer o preceito, vocês precisam estar aqui na Perpétuo Socorro e Santa Rosalia? Aonde vocês precisam estar? Numa igreja católica. Isso significa o quê? Se você for viajar, tá cheio de igreja católica por aí. Você pode participar lá e já vale como preceito. Tá bom? Igreja protestante vale? Sim ou não? Não vale. Mesquita vale? Sim ou não? Não vale. Oi? A igreja evangélica vale ou não vale? Não vale também não. Tá bom? Então tá bom, é isso aí. Gente, vou dar uma passada rápida aqui, que a gente tem mais um assunto rapidinho para falar, mas é rápido, tá? Não vou me estender muito mais. Tempos litúrgicos. Então, em que tempo litúrgico a gente está agora? Como que a igreja está? Está coberta com os panos roxos, porque a gente está na quaresma. Mas é assim o ano todo? Não é assim o ano todo. É meio confuso esse aqui, eu vou passar para isso que fica mais fácil de vocês visualizarem, depois eu volto para explicar os dias certinhos. Agora a gente está, pensa que isso aqui é o ano, tá? 365 dias. Aqui a gente está na quaresma. Depois vai vir, quando acabar a quaresma, vai vir a Páscoa, então o tempo pascal. Depois vai vir a festa de Pentecostes e a gente volta ao tempo comum, que é comum, né? O tempo mais... não tem muitas palavras para substituir. Depois vai vir o Advento e o Natal, e ali tem mais um trechinho verde de tempo comum. E o que significa esse ciclo? A gente está meditando, a gente está sempre indo com Jesus a algum lugar. Na Santa Missa a gente está subindo o Calvário. Nos tempos litúrgicos a gente está repassando a vida de Jesus. Então, pensa ali o Advento, a espera antes do Cristo nascer. O Natal é o nascimento de Jesus. Aquele trechinho verde ali pequenininho você pode entender como a vida privada de Jesus. Vocês já tiveram aula sobre isso também. Aí a quaresma é o tempo que ele passou os 40 dias no deserto. Aí a sua Páscoa e o tempo pascal que dura até Pentecostes, que é aquele dia que eu falei, que os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo vem sobre eles. E depois tem um tantão de tempo comum, que é quando Jesus estava na sua vida pública. Então que ele fala as parábolas, que ele fala com as pessoas, tá? Tem aqui as datas, mas só para explicar rapidinho aqui. Aqui tá vendo esse branquinho? Tá escrito Cristo Rei, eu esqueço que tem essa letra. Cristo Rei. O nosso calendário litúrgico, ele não começa no dia 1º de janeiro, que nem o nosso calendário cronológico, tá? O tempo litúrgico se inicia em Cristo Rei. Então, ele dá a volta toda até chegar em Cristo Rei de novo, tá bom? É aqui ele começa e termina. É um pouquinho antes. Cristo Rei é antes do Natal, que você ia falar. Esse tracinho de nada aqui, ó, é Cristo Rei, é antes do Natal do Advento. E aí, só falar um pouquinho das cores e significados,
Então, o verde, que é usado no tempo comum, significa esperança de vida eterna. O roxo, que é usado agora na quaresma, também no advento, é penitência, espera e mortificação. E aí, no domingo passado, vocês vieram na missa, né? E aí, vocês viram que o padre estava de rosa. O que significa esse rosa? Pensem nesse rosa como sendo um roxo mais clarinho. Então, é a alegria em meio à penitência, que está quase chegando. Então, vai ser o terceiro domingo do advento e o quarto domingo da quaresma, porque está quase acabando esse tempo de roxo, esse tempo de espera, de penitência. O branco, que vai ser para algumas solenidades de inocência, pureza, alegria e glória. O preto, que é para luto, não se usa muito, mas às vezes os padres usam quando são datas mais fortes. E o vermelho, que é fogo do Espírito Santo, então em Pentecostes, sangue dos mártires e paixão de Cristo. Então estava aqui no domingo de Ramos, na sexta-feira santa, em Pentecostes, o padre vai estar de vermelho. No dia do crisma de vocês, o padre e o bispo vão estar de que cor? Hã? Por quê? Por quê? Descida do Espírito Santo. Por quê? Porque o que é o crisma? Vocês vão receber o Espírito Santo. Então, a cor litúrgica é o vermelho, tá bom? Só para acordar. Então tá bom, é isso. E eu queria só encerrar com uma frase. São João Maria Vianney, ele é o santo que é padroeiro dos padres. Ele é padroeiro dos padres, ele, além de celebrar a Eucaristia, ele é o padroeiro. Não acabou lá não, gente. Das outras pessoas que celebram a Eucaristia. Então ele sabia o que ele estava falando, né, gente? Se realmente entendêssemos a missa, nós morreríamos de alegria. Então só uma frase de um santo para finalizar. E a Santa Missa é o ato litúrgico que atualiza o santo sacrifício de Cristo, tá bom? Então venham para a Santa Missa com isso na cabeça. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham um bom fim de semana e até semana que vem. Vamos rezar? É verdade, vamos usar o meu foi mal. Sorry. Levanta aí, galera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estaremos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.